Nesse vídeo você vai ver mais uma sessão do fechamento de braço com os personagens de Dragon Ball Z. Dessa vez foi o Piccolo e o Kuririn, um rosto bem detalhado de uma personagem de um mangá dos anos 70. A penúltima sessão do fechamento de braço daquele projeto dos personagens do estúdio Ghibli, né, do Hayao Miyazaki. A conclusão daquela tatu do São Jorge comunista lá com a cara do Trotsky e um lobo em sketch muito irado de fazer. Tudo isso e muito mais, que a semana foi cheia. Fica aí que eu já te mostro. Fala galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um resumo da semana aqui no canal Raon Tatu, seu canal de tatuagem, desenho e arte no YouTube. Essa semana foi super cheia, teve um monte de trabalho maneiro, eu já vou mostrar pra vocês, mas antes de começar eu quero dar aqueles recadinhos de sempre. Quem tá ligado, quem assiste aqui o canal já sabe, então já vai deixar um like aqui embaixo, vai dar um gostei nesse vídeo pra ajudar o canal a crescer, ajudar a gente a alcançar mais público, aquela coisa de sempre que vocês já sabem. Quem tá chegando agora, eu te convido a conhecer, se inscreve aqui embaixo, assina o canal, marca lá no sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, coisa pra caramba, uma variedade enorme de conteúdo que eu trago aqui pra vocês, making off do meu dia a dia como tatuador, lá no meu estúdio, dicas, truques sobre tatuagem, reflexões sobre arte, né, questões mais conceituais, time-lapse comentado, meu processo criativo, a aplicação das técnicas da tatuagem, então tem uma porrada de coisas, sempre tem novidade, se inscreve pra não perder nada, e dá aquele gostei, lógico, beleza? E por último, eu quero te convidar, se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá, @RaonTatu no Instagram, me segue, porque eu tô fazendo uma campanha, né, eu tô tentando aumentar o meu número de seguidores lá, eu estabeleci uma meta de 10 mil seguidores, pra gente fazer um gás aí, alcançar esse número quanto antes. Pra isso eu lancei um desafio, né, muita gente já tá ligado, mas pra quem ainda não sabe, o desafio é, quando eu alcançar essa meta, eu vou fazer um vídeo especial, eu vou me desafiar a ficar até 48 horas acordado, fazer uma maratona de pintura, eu vou criar o projeto de uma tela, toda a conceituação, toda, né, a parte de estudos, enfim, eu vou fazer todo esse rolê e vou documentar tudo em vídeo, vou fazer um vídeo especial, super caprichado, meio que um documentário mesmo, dessa maratona aí, dessa loucura de ficar acordado pintando sem parar durante 1, 2 noites, não sei quanto tempo aí eu vou aguentar, mas vai ser muito maneiro, eu tô louco pra fazer, então me ajuda a alcançar essa meta de 10 mil seguidores pra vocês poderem ver o quanto antes esse vídeo aqui, beleza? Então vai lá, @RaonTatu no Instagram. E é isso, sem enrolação, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Hoje é segunda-feira, são 10 para as 8 da noite. Estamos fechando a loja daqui a pouquinho. E hoje foi dia de continuar mais um pouquinho aquele fechamento de braço com os personagens de Dragon Ball Z. A gente tá aí nesse intensivo, praticamente uma sessão por semana. No máximo aí 10 dias de intervalo entre uma sessão e outra, pra adiantar bem rápido. O Roberto tá ansioso pra terminar. E lógico que eu também tô, então pra mim isso é ótimo, né? Eu já expliquei aqui em outro vídeo que a gente tá fazendo uma rotação, né? Um rodízio de áreas do braço. Então enquanto a gente tatuou aqui e deixou essa área cicatrizando, a gente veio pra essa área aqui de baixo. Aí as duas cicatrizando, a gente fez hoje a área interna, né? Essa parte do bíceps ali, que tinha o Piccolo e o Kuririn pra gente finalizar hoje. Então foi basicamente isso. Como eram dois personagens, tinham bem mais detalhes, né, do que, por exemplo, na última sessão era o Vegeta, que ocupou toda essa parte externa aqui. Ele era bem maior, mas ele era mais simplificado, né, quanto aos detalhes. Então hoje, apesar de ocupar mais ou menos a mesma área que o Vegeta, dois personagens juntos, o Piccolo e o Kuririn, eram bem mais detalhados, então foi um trabalho um pouquinho mais intenso, ainda mais numa área que mais dolorida, né, mais sensível aqui perto do sovaco, pega na dobrinha do braço, sofreu um pouquinho mais, mas foi tranquilo, deve ter durado aí 5 horas e meia, mais ou menos, a sessão. Eu fiz o Kuririn todo primeiro para depois fazer o Piccolo, porque eu quis resolver por área, né, eu tô fazendo aí personagem por personagem, então caso não fosse possível fazer o Piccolo, alguma coisa assim, pelo menos não ficavam os dois pela metade, por exemplo, os dois com traço, ou com a cor pela metade. Então eu fui resolvendo por personagens, fiz toda a linha do Kuririn, sombreei bem de levinho, poucos detalhes de sombra, né, basicamente tudo na cor, colori para depois fazer o Piccolo. Dessa vez a gente não fez os fundos, né, o fundo que fica com a aura de energia em volta dos personagens. A gente vai ainda fazer uma última sessão depois de tudo para fazer todas essas emendas e tal. Já tava bem cansativo, bem dolorido, então a gente não fez esse fundo. Mas o mesmo esquema de sempre, que eu tô usando tudo nessa tatu, liner de 5, bold com a liner de 11, e dessa vez eu colori tudo com uma Magnum Round 9. Nessa estética de anime, né, acabam usando bastante tons, bastante variedade de cores, né,
né, para separar aquelas áreas, né? Por exemplo, o Piccolo eu separei em 3 tons de verde, né? O claro, médio e escuro. Então, deixar bem blocado, bem chapado, com essa divisão bem clara, traz bastante aí essa estética do anime, do desenho animado de modo geral, e dá um charme, fica bem maneiro. É isso, essa foi a tatu de hoje. Amanhã tem mais, conto pra vocês em breve. Valeu! Hoje é terça-feira, são 8h38 da noite, e a primeira coisa que eu quero falar antes de dizer sobre a tatu de hoje é uma novidade. Eu acabei de trocar o meu celular, então vocês devem estar vendo que a qualidade do vídeo tá bem melhor. Esse é o vídeo de selfie comparado com a qualidade do anterior. Nossa, a imagem dos vlogs vai melhorar, a imagem da câmera frontal, né, as tatus que eu filmo e tal, e a minha cara aqui menos pixelada, porque o meu celularzinho ele tava morrendo, tava há anos prolongando a vida dele. Então finalmente consegui trocar por um celular atual com uma câmera fodona, um iPhone 7 agora pra eu... Tá mais bonita. Tá todo mundo mais bonito nessa câmera. Pra eu poder mostrar melhor, né, os trabalhos aqui e tal. Então, pô, eu já senti a diferença de qualidade, fiquei amarradão. Espero que vocês notem que faça diferença aí no resultado. E pra estrear essa câmera nova, eu vou mostrar aí pra vocês o trabalho que eu fiz hoje. Foi a tatuagem da Dandara. A gente fez uma adaptação de um desenho, né, de um mangaka, de um quadrinista japonês, de um mangá antigo, da década de 70, se eu não me engano. E é um mangaka que, na verdade, a gente nunca ouviu falar. Mas ela viu a imagem, curtiu, quis mandar pro corpo por razões estéticas. Tinha uns arco-íris, umas coisas, umas brincadeiras legais com as cores que ela queria fazer. Então eu só adaptei mesmo essa arte. A gente pensou junto em como que a gente ia resolver algumas questões. Por exemplo, ela tinha a parte do rosto toda sombreada em retícula, né? Que é aqueles pontilhadinhos que usa bastante no mangá pra fazer textura, sombra e tal. E isso na tatu provavelmente não ia ficar muito legal. A gente cogitou fazer o efeito de pontilismo, mas como era a cara inteira, eu achei que ia ficar muito pesado, ia marcar demais. Então eu sugeri usar a mesma delimitação da sombra e fazer só um sombreado bem suave. Criei uma sombra que não existia na imagem original debaixo das cavidades principais aqui para dar os volumes maiores, né, no rosto, mas bem suave, bem pouquinho. E aí a maior decisão que a gente tinha era como fazer com o cabelo, né, porque a imagem original ela não tem os detalhes do cabelo, ela é um chapadão de preto. E isso na pele ia ficar um pouco pesado, né? Sem delicadeza, assim. A gente queria ter uma abordagem um pouquinho diferente. E inspirado na ideia, né, do desenho do mangá. Quando tem esses pincéis japoneses, né? Esse pincel de nanquim, assim, esse efeito de pincelada pra desenhar cabelo, que é bem recorrente, acontece em muitos mangás. Por exemplo, pra quem conhece aí Vagabond, tem praticamente tudo baseado em pincel, nanquim e tudo mais, né? A técnica mais tradicional. Então, eu fiz as mechas do cabelo, né? Fiz bem rapidinho no tablet, no digital, só pra simular como ia ficar, mas na prática, na pele, fiz com esse efeito de pincelada, que parece um pouco a aquarela, mas é mais sólido, mais duro, pra mostrar o rastro do brush, né? Do rastro do pincel, como tivesse pincelado e escorrido ali pela pele. E acho que essa parte ficou bem foda, a gente curtiu o resultado, foi uma boa decisão. E aí a última questão era quanto às cores, né? A gente tava um pouco em dúvida e se ia funcionar bem todas essas cores, porque a pele dela é morena. Então algumas cores pudesse ser que não ia ficar tão bom. A gente fez meio no caráter de teste também. Ela tá pensando em aprender a tatuar e foi pra mim uma boa oportunidade de observar, botar todas essas cores e observar como é que elas vão se comportar depois de cicatrizado. Então a princípio eu acho que deu tudo certo, mesmo que uma cor ou outra mais clarinha, tipo o amarelo ou o verde, não fiquem 100% tão nítidos, pelo contexto das outras cores, da proximidade entre elas, da ideia da ordem do arco-íris, tudo isso vai fazer com que as cores peguem e fiquem lá mais nítidas. A gente tem que esperar cicatrizar pra ver, mas ao que tudo indica, deu tudo certo. Então é isso, essa foi a tatu de hoje, mangazinho aí pra começar bem a semana. E, bom, daqui a pouco eu mostro mais pra vocês que amanhã tem mais. Valeu! Hoje é quarta-feira, são 8h11. Estou indo aqui pra casa e a tatu de hoje foi bem simples, foi na Tayane. Ela tinha deixado agendado desde segunda-feira comigo pra fazer hoje. Ela queria fazer um coração, que ao mesmo tempo são duas mãos entrelaçadas, né? Tipo, duas mãos segurando uma na outra. E aí o formato da anatomia dessas duas mãos juntas, apertadas, faz aí mais ou menos o formato do que seria a silhueta do coração. Então tem uma brincadeira aí de forma, em que a forma das duas mãos remete à silhueta do coração e aí vai se transformando no coração em si, né? Com as artérias, as veias na parte de cima, pra remeter bem a esse órgão. Ela queria fazer essa tatu em homenagem à mãe dela. E a gente fez um arranjo, né? Em cima eu botei umas folhinhas e tal, pra enfeitar.
fica mais delicadinho. A referência original dela era só em linha e tinha um trabalho bastante detalhado com a Ashura, né? Bastante linha e tal, pra fazer as texturas. E ela não gostava dessa parte, porque ela queria uma coisa mais delicadinha, com menos marcas, né? Menos pesado, assim. Então eu reinterpretei, criei uma arte original. E nessa arte eu fiz sem o estilo de Ashura. Então eu fiz o contorno bem simples, bem delicadinho. E em vez de marcar com as linhas, eu sombreei. E essa sombrinha suave, né? Deu um aspecto, um volumezinho, assim, bem de leve, só pra criar mesmo o volume da anatomia. E em cima a gente colocou, né, o batimentozinho cardíaco com a escrita de mãe que ela queria. Uma tatu simples, durou mais ou menos 1h30 tatuando. Eu tracei de liner de 5, fiz o bold com uma liner de 9 e sombreei com uma Magnum Round de 9 também. Essa foi a tatu de hoje, espero que vocês tenham curtido. Amanhã eu vou lá na Artline tatuar no estúdio da Luiza Forte. Se tudo der certo, a gente termina finalmente, eu e o Kazui, aquele fechamento do braço dele com os personagens do Estúdio Ghibli. Essa tatu já tá fazendo mais do que aniversário, já tem um outro fechamento com os personagens do Estúdio Ghibli rolando, então é mais que um dever, uma obrigação a gente terminar logo esse trabalho pra poder mostrar aqui pra vocês, beleza? Então é isso, amanhã eu mostro. Valeu! São 00:42 da madrugada de quarta pra quinta-feira. E pra falar sobre o que eu vou fazer agora, eu tenho que falar sobre o que eu esqueci de mencionar da última vez que eu falei com vocês. Na noite de ontem, eu comecei e terminei, né, o projeto do Yuri, que tá marcado pra tatuar comigo no sábado que vem. E o Yuri quer fazer um lobo nessa parte externa aqui toda do antebraço. Ele tem um braço bem grande, que ele malha, né? Então dá pra fazer uma cabeça de lobo bem irada, assim, com bastante detalhe. E eu criei uma arte autoral, né, desse lobo, puxada pra pegada neotradicional, bem caprichada, com fruto em várias conversas que a gente teve, mas acabou que ao mandar pra ele agora, ainda há pouco, ele me deu um feedback de, assim, ele curtiu o desenho, mas não era dentro do estilo que ele imaginava. Então o que aconteceu? É até legal mostrar, né, falar sobre isso, porque já me perguntaram e é raro de acontecer, assim, de não atender a expectativa de primeiras, mas geralmente não é com relação, sei lá, à qualidade do desenho em si, mas sim alguma questão de estilo e tal, que acaba sendo uma parte que a gente tem que ter muita atenção, que é, né, pegar o briefing direitinho e trocar uma ideia sem ficar muito vago, né, você ser bem objetivo em definir os parâmetros para a criação, para atender as expectativas, né, da pessoa. Então, nesse caso em particular, por exemplo, a gente viu tantas referências, o que é maneiro, né, foi uma pesquisa extensa, mas ele me mandou uma quantidade de imagens bem grande, de estilos diferentes, né, de lobos que ele achava maneiro e tal, e no final das contas peguei um pouquinho de cada coisa que a gente viu e algumas conversas, mas a gente acabou não definindo uma linha criativa específica. Então eu fui nesse meu autoral, entendi que ele queria uma coisa mais desenhada e tal, mas aí, por exemplo, nesse caso ele queria uma parada mais sketch, assim, ele pra resolver, né, esse problema, pra gente ser bem assertivo agora, eu falei pra ele, então beleza, então vamos por parte, me manda uma imagem que represente o estilo da tatu que você quer. Aí assim, ele me mandou, então a partir desse estilo eu vou conseguir agora fazer bem nessa pegada. Agora eu entendi que ele quer ir muito pro sketch, né, porque ele antes ainda tava em dúvida, hein? Mostrou alguns em neo tradicional, uns em preto e cinza, enfim. Então vou refazer. O bom é que eu tenho uma arte iradíssima. Cadê? Dá pra ver? O bom é que eu tenho uma arte iradíssima de um lobo em neo tradicional, que eu vou botar pra jogo aí pra quem quiser tatuar. Agora eu vou fazer a segunda versão, agora num estilo sketch. Vou botar ele mais feroz, mais raivoso também. Vai sair um outro lobo bem maneiro. Eu curto essa pegada do sketch também, então vamos ver como é que vai ser. Beleza? Valeu! Hoje é quinta-feira, são 10h58 da noite. Hoje eu tatuei lá na Artline, no estúdio da Luiza Forte. E foi dia de continuar, na verdade, praticamente terminar de fechar o braço do Kazui com aquele projeto dos personagens do Estúdio Ghibli, né? Aquele primeiro projeto de fechamento que eu tô fazendo, porque já tá rolando o segundo e a gente ainda tava pra terminar esse primeiro aí com o Rodrigo. Tinha ficado faltando só botar a cor na parte de trás aqui do braço dele, né? Que é onde tem uma tripinha fininha assim, né? Uma junção de duas áreas, né? Tá entre a parte interna e a parte externa, tem essa parte de trás. Aí tinha ali umas partes de cenário, né, com mais árvores e tal, que é a emenda das áreas da tatu, e o Totoro com uma árvorezinha, né, ele tá sentado numa árvore, então faltava colorir essa parte. A gente fez até que relativamente rápido, devem ter sido aí umas 2 horinhas, mais ou menos, tatuando na prática, e aí com isso a gente fechou, o braço tá fechado, só não tá pronto ainda porque faltam alguns ajustes. Eu vou passar na tatu toda, não só retocando, né, algumas falhinhas que ficaram aí ao longo do caminho, ao longo do tempo, mas também a gente vai passar um bold
bold nos personagens, né? Uma linha mais grossa pra destacar bem esses personagens. Inicialmente ia fazer sem isso, ia ser eles mais integrados com o cenário, uma composição um pouco mais com a cara aí de desenho animado mesmo, o traço da Ghibli e tal. Mas a gente tá achando que vai valer a pena, vai valorizar mais. Eu com certeza acho que é a melhor alternativa, porque na Tatu a gente precisa raciocinar um pouco diferente, né, do desenho, né? Desenho animado, desenho no papel. Então isso pra pele vai valorizar, vai destacar, recortar bem as imagens, até porque os personagens eles são menores em relação, né, ao tamanho dos cenários e tudo mais. Tem bastante fundo, então conseguir destacar bem esses personagens vai ser interessante, vai dar uma diferença no resultado final. Tá fechado, já ocupamos toda a área finalmente, mas ainda na hora de comemorar 100%, ainda falta aí essa sessãozinha pra deixar tudo redondinho. Então é isso, falta pouco, eu já mostro pra vocês em breve, assim que a gente terminar. E ontem à noite eu sentei pra fazer aquele novo desenho do lobo, né? Eu mostrei a versão neotradicional que eu fiz aqui na noite passada, e ontem eu aproveitei e adiantei. Logo depois, né, que eu gravei o vídeo falando sobre todo o processo, eu adiantei o desenho da versão em sketch. Então eu fiz baseado na referência que o Yuri me mandou, que era a que ia definir o estilo visual, né, o estilo de tatuagem. Então me guiei bastante por essa referência, pesquisei as minhas próprias referências de artistas que eu curto, nessa pegada e tal, e fui criar com base em uma foto de um lobo um pouco mais feroz dessa vez, com a boca mais aberta e tal. E aí fiz mais rápido, né, com uma pegada mais de concept, porque como vai ser em sketch, muita coisa eu vou solucionar direto na pele, na hora de fazer, né, os rastelados, na hora de fazer as achuras e tal, mas a ideia é criar um conceito, mostrar a imagem, como que ela vai funcionar, e aí lógico que na hora de passar pra pele o acabamento vai ser mais rebuscado, mas por ser sketch eu consigo criar um pouquinho mais solto, um pouquinho mais rápido, definindo, né, principalmente os contornos, as áreas de sombra, como que essas linhas vão estar desconstruídas, né, os volumes e tal. Curti a outra abordagem, é interessante até ter, né, os dois para colocar lado a lado e comparar, tipo, diferentes abordagens do mesmo tema, né? Um lobo em duas interpretações completamente diferentes. E é legal para exercitar, para mostrar também uma variedade de estilos aí que eu gosto de trabalhar. É isso que eu tinha para contar hoje. Amanhã tem mais e eu mostro aqui para vocês, beleza? Valeu, galera! Hoje é sexta-feira, são 8 horas e 26 minutos. Eu acabei de terminar a tatu do ombro do Leandro. Hoje ele voltou para fazer a segunda sessão, terminar esse projeto. Na sessão anterior ficou só em linha e hoje foi toda a parte de sombra e cor. A tatu dele é aquela, né, com o São Jorge, né, que na verdade tem a cara do Trotsky, que foi um revolucionário russo, né, comunista, montado, né, num cavalo, representando aí, né, o São Jorge, só que com toda essa skin do Trotsky, matando um dragão que representa a burguesia, né, capitalista e tal. Então um dragão de cartola. Tem todo um conceito muito louco aí nesse São Jorge comunista. Então ele representa aí o guerreiro revolucionário enfrentando, né, a burguesia. Esse conceito que o Leandro trouxe pra mim numa imagem de referência que eu mostrei aqui, né, no processo criativo. Tinha ficado só a linha na sessão passada, a gente fez linha, bold e tudo. Então hoje sombreei tudo com uma Magnum Round 13. E na hora de colorir eu usei a Magnum Round 13 e a Magnum Round 9 para fazer os detalhezinhos mais pequenininhos, né, e tal. Uma sessão que durou aí 4 horas de duração, bem exatamente dentro do previsto, não é uma sessão completinha para hoje. Eu usei uma paleta de cores bem específica, né, para representar esses posters de propaganda de guerra comunista, tinha aquelas cores específicas, né, bastante vermelho e algumas nuances de dourado, só que na verdade é um amarelado mais envelhecido, né, não é um dourado tão vivo. Então usei umas cores, uns amarelos mais pastéis, uns tons mais rebaixados e o cinza para dar essa coisa do industrial, do metalizado, enfim, algumas coisas aí juntando para fazer essa paleta de cor, tentando fazer uma ligação aí estética com o que seriam esses cartazes de época, assim, né, da propaganda comunista da época. Eu curti a piração, gostei do resultado, ficou bem dentro do planejadinho do desenho. Leandro curtiu também, e é isso, essa foi a missão de hoje.
hoje, completíssima. E agora eu vou pra casa, trabalhar mais um pouquinho. E amanhã tem mais tatu, então eu já mostro pra vocês. Então, valeu, até daqui a pouco. Hoje é sábado, são 5 horas e 21 minutos. Tô voltando aqui pra casa, saindo lá da loja. E hoje o dia foi bem divertido, bem suave. Fiz uma tatuzinha que foi muito suave, muito faca quente na manteiga. Muito gostosa de tatuar. Fiz um lobo em sketch no antebraço do Yuri, né? Aquele que eu mostrei fazendo agora há pouco tempo. Eu refiz o stencil dele antes de começar, porque eu tava usando todo o mapa de preto, né? Toda a parte de preto do desenho finalizado que eu tinha desenhado no tablet pra fazer o stencil, mas tinha muita tinta e era muito fechado. Então, na hora de fazer o decalque em si, acabou que juntou os espaços, ficou muito escuro e eu perdi muito detalhe. Então, eu refiz rapidinho a linha dele, só pra tirar o stencil, só o mapinha, né, dos contornos e tal. Comecei a traçar com uma liner de 5, basicamente só marquei bem rapidinho de preto onde que iam ter, né, essas formas principais do desenho. E aí, uma vez que o desenho tava lá no stencil, que foi super rapidinho de marcar, o resto da tatu, as próximas 4 horas aí tatuando, foram só pra ficar brincando, fazendo os efeitinhos, todos esses efeitinhos de rastelado, de speed dotting, as texturas. Eu explorei muito as texturas que a agulha permite fazer, né? Essa é que é a graça do sketch, é explorar essas texturas. Então você tem o próprio rastelado, com a agulha de linha, reduzindo a potência bem pra caramba. Eu reduzi de 12 que eu uso pra traçar, eu reduzi por volta de 6 aí pra fazer o rastelado, 5 e pouco, 6. Vai fazendo ali, dando aquela falhadinha no traço de propósito, fazendo aquela textura, reduzindo um pouquinho mais e passando mais rapidinho. Dá pra fazer um efeito como se fosse pontilhado mesmo, tipo pontilismo, só que você vai fazendo movimentos circulares ali, vai dando uma preenchida meio que uniforme nesse pontilhado e vai criando uma textura. E a outra parada que foi, porra, muito maneira de explorar é a textura da Magnum, né? Por exemplo, na hora de preencher, de pigmentar, pra fazer algumas paradas, tipo esse efeito do fundo que tem atrás da cabeça do lobo, na parte de cima, né? Em cima da cabeça ali, atrás da orelha, eu fiz umas linhas paralelas. Só que em vez de pintar ela super sólida, eu usei a textura das agulhas paralelas da Magnum e deixei elas na pele. Então eu enfiei e fui levando tudo no mesmo sentido. Isso sem, tipo, preencher, né? Sem pintar várias vezes e tal, esfumaçar. Só uma entrada e uma saída, pesando num dos cantos para um canto ficar mais escuro e o outro canto da Magnum as agulhas mais para fora, então fica mais clarinho. E assim dá para fazer, né, essa textura e esse efeito de como se fosse uma espécie de pincelada, de brush stroke, alguma coisa nessa pegada. Então foi isso, assim, muita brincadeira de textura, explorando bastante todas as possíveis variações de voltagem, as maneiras de passar as agulhas, né, os ângulos, as pressões, enfim. Muito gostosinho de fazer esse tipo de trabalho. Pra quem não sabe, eu faço sketch também. Tenho feito pouco, né? Tem surgido pouco, então aproveitei esse aqui pra dar uma moral, pra mostrar que, ó, lembra que eu também faço. Tô na pilha de fazer mais alguns aí, já tem um pra rolar novo, então em breve vocês vão ver mais um rolando aqui, beleza? Então é isso, o vídeo dessa semana tá acabando, essa foi a última tatu da semana. Espero que vocês tenham curtido. Se você tá no vídeo até agora, se você assistiu até aqui, gostou de tudo que você viu, deixa aquele gostei aqui embaixo. Se você ainda não fez isso, se inscreve no canal. E é isso, muito obrigado pela audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.